Olá, pessoas! Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e também gestora do SCA Diferente, porque apostamos em você. E hoje, como eu prometi, nós vamos fazer um bloco de questões, talvez 2 blocos de questões, depende muito da empolgação aqui com as questões relacionadas à escola literária do Barroco. Vocês assistiram aos blocos de teoria e, conforme prometido, aqui estão as questões relacionadas a essa escola literária. Eu selecionei 12 questões que espelham como o conteúdo é cobrado nas provas, nos exames que vocês irão fazer. Eu espero que vocês tenham, que vocês gostem, não que tenham gostado, mas que vocês gostem do que preparei aqui para vocês. Preparados? Então, vamos lá. Vejamos o texto. No Brasil, houve ecos do barroco europeu durante os séculos 17 e 18. Gregório de Matos, Botelho de Oliveira, Frei, Taparica e as primeiras academias repetiram motivos e formas do barroquismo ibérico italiano. Na segunda metade do século XVIII, porém, o ciclo do ouro já daria um substrato material à arquitetura, à cultura, à literatura e à vida musical. De sorte que parece ilícito falar de um barroco brasileiro e até mesmo mineiro, cujos exemplos mais significativos foram alguns trabalhos do Aleijadinho, de Manuel da Costa Taide, e composições sacras de Lobo de Mesquita, Marcos, Coelho e outros ainda mal identificados. Sem entrar no mérito destas obras, pois só a análise interna poderia informar sobre o seu grau de originalidade, importa lembrar que a poesia coetânea delas já não é senão residual barroca, mas rococó, arcádica e neoclássica, havendo, portanto, uma discronia entre as formas expressivas, fenômeno que pode ser variavelmente explicado. Esse texto, ele faz uma análise um pouquinho mais crítica acerca da literatura. Não é uma análise crítica a nível de ensino médio, não. É algo um pouquinho mais aprofundado, fazendo aqui uma diferenciação entre o barroco e o rococó, identificando contribuições árcades e portanto, neoclássicas nas obras. E olha o autor, Alfredo Bose, para o pessoal de letras. Bose é um nome recorrente nos nossos estudos literários. Sobre este texto, a questão requisitou a seguinte análise dos candidatos. Vejamos. Do texto, infere-se sobre o barroco mineiro que a partir da... Vejam, ele situa o barroco, qual o tipo de barroco que ele quer analisar. Ele não quer analisar o barroco que ocorreu no restante do país, na Bahia, sobretudo, mas aqui na questão ele quer falar sobre o barroco mineiro, algo mais específico. Por isso que ele trata ali do Aleijadinho lá no texto, ok? Os termos, os autores, os escultores, os pintores que ele cita, lá, os compositores também que ele cita lá no texto, são referências importantes para aqueles que vão fazer questões mais especializadas de língua portuguesa no segmento de educação. Então, fiquem muito atentos em relação a isso, tá? Vou repetir o enunciado. Do texto, infere-se sobre o barroco mineiro que, a partir da segunda metade do século XVII, é marcado por um estilo colonial barroco nas artes plásticas e na música, que só se tornou uma realidade quando a exploração cultural das Minas permitiu o florescimento de núcleos como Vila Rica. Veja, o século XVII é marcado como um estilo colonial barroco nas artes plásticas e na música. Vamos verificar quando é que ele fala sobre o século XVII. No Brasil, houve ecos
do barroco europeu durante os séculos 17 e 18. O que ele quer indicar quando apresenta aí que houve ecos, que houve propagação, houve influência, continuou, persistiu, ok? No século 17 e 18. Gregório de Matos, Botelho de Oliveira, Frei Taparica e as primeiras academias repetiram motivos e formas do barroquismo ibérico e italiano, a ideia da repetição, ok? Nada de novo, é a ideia da repetição. Aqui na nossa questão, na nossa estrutura, ele indica que a segunda metade do século XVII é marcado por um estilo colonial barroco nas artes plásticas e na música. Um estilo colonial, eles repetiram a estética. Aqui está muito claro. Eles repetiram motivos e formas do barroquismo ibérico e italiano. Então, não é algo a se considerar. Essa questão é uma questão não somente de conhecimento, mas de entendimento da proposta teórica, do referencial teórico que eles nos apresentaram. É bom que você fique muito esperto e tenha muita atenção em relação a como as questões são apresentadas. Essa aqui é uma alternativa que pode ser resolvida considerando a interpretação de texto. Vejam aqui qual é, que só se tornou uma realidade quando a exploração cultural das minas permitiu o florescimento de núcleos como Vila Rica. Não é isso que nós temos como percepção clara a partir da leitura, sobretudo do referencial teórico. Segunda metade do século XVIII, transfigura-se a literatura brasileira, substituindo a simplicidade documentária de muitos cronistas por uma linguagem hipertrofiada que embelezou e deu valor simbólico à flora e à fauna. Gente, é a segunda metade do século XVIII. Ele faz referência aí ao período Árcade, tá? Ao período neoclássico. Ao contrário da substituição da simplicidade, ele trouxe para nós justamente a ideia da simplicidade. Vejam que aqui no texto, ele trata, importa lembrar, sem entrar no mérito dessas obras, pois só a análise interna poderia informar sobre o seu grau de originalidade, importa lembrar que a poesia coetânea delas já não é senão residualmente barroca, mas rococó, arcádica e neoclássica. Então, você tem uma mudança aí de concepção. Eu tenho uma poética que já não é senão residualmente barroca. Então, quando eu falo senão residualmente barroca, eu estou falando que resguarda resquícios do barroco, as características mais densas, mais próprias do barroco, mais complexas em relação ao barroco. Então, o barroco não é nada simples, tá? Nesse momento, há uma substituição. Na segunda metade do século XVIII, porém, o ciclo II já daria um substrato material à arquitetura, à escultura, à literatura e à vida musical, de sorte que parece lícito falar de um barroco brasileiro e até mesmo mineiro, cujos exemplos mais significativos foram alguns trabalhos do Aleijadinho e de Manuel Costa Taide. Ele fala sobre essa mudança de perspectiva econômica, contribuindo também para a formação de um barroco mais local, porque no início era um barroco mais próximo aos paradigmas da Europa, então mais denso, com aquela ideia do conflito, da contradição. E esse texto ele mostra essa migração, não é? Esse jogo entre as características que nós percebemos no início, durante os séculos 17 e 18, e chegando ali para a segunda metade do século 18, já com uma outra vestimenta, uma outra roupagem, tá? Um barroco, portanto, com contribuições mais nativas. Não pode ser, portanto, nem a letra A, nem a letra B. Na letra C, nós temos, a partir da metade do século XVII, ocorre uma significativa ampliação
ampliação de âmbito da literatura com a descoberta das minas de ouro e de diamantes em regiões do sul e a necessidade de definir as fronteiras meridionais. Olha, isso aqui é uma referência muito geográfica, tá? Essa não tem referência, indicação lá no texto. E aqui no enunciado da questão ele diz: do texto infere-se sobre o barroco mineiro, e de repente ele muda o foco da alternativa e não há a ideia do barroco mineiro aqui nessa alternativa. Reparem que ele está perguntando algo sobre o barroco mineiro e aqui embaixo não há uma referência sobre o barroco mineiro, há uma referência sobre a ampliação da literatura na segunda metade do século XVII, só que lá no texto, vamos ver aqui no texto, essa ampliação, ela se dá justamente na segunda metade do século XVIII. Então, pensando numa relação voltada à interpretação de texto, nós não podemos ter essa inferência. Na letra D, ele indica: na segunda metade do século XVIII, vê surgir na capitania das Minas Gerais manifestações importantes na arquitetura, na escultura, na música e na literatura. Aqui na letra C, ele limita para a literatura, que ele amplia para outras expressões, para artes visuais, para a música, para a literatura. Então, ele não isola, tanto que ele faz referência a Aleijadinho, que é justamente escultor, ao Lobo Mesquita, que é justamente um compositor. Lobo de Mesquita, que é justamente o compositor, marcado por um momento de densidade cultural. Isso nós podemos inferir a partir da leitura mesmo, está tudo certinho. Quando começou a acontecer a ampliação não somente na literatura, enfim, a força, a expressão da questão cultural, a letra D é o nosso gabarito, não tem nem como recorrer. Mesmo assim, vamos analisar a letra E, tá? A partir da segunda metade do século XVII, o movimento das academias estabeleceu os primeiros laços visíveis entre intelectuais dos diversos pontos da colônia, ajudando a formar-se o sentimento de atividade literária comum. Vejam só que quando ele fala sobre academia aqui no texto, ele fala que essas primeiras academias, elas repetiram motivos e formas do barroquismo ibérico e itálico. Aqui ele está falando que o movimento das academias estabeleceu os primeiros laços visíveis. Ele coloca a academia numa condição de igualdade dos outros poetas. Gregório e algumas academias, e as academias, então, é no mesmo nível. E aqui ele não fala sobre a questão da ampliação, a questão voltada ao barroco mineiro. Ele não está falando sobre o barroco mineiro. Então, nós não podemos considerar essa alternativa como uma alternativa pertinente ao que está sendo exposto. Esse tipo de questão é bem interessante porque, às vezes, marca ideias que são realmente verdadeiras, mas ele pede para que você considere as proposições de acordo com o texto. Então, elas precisam ser verdadeiras e precisam ser de acordo com o que o texto está apresentando. Gabarito da primeira questão, portanto, letra D. Muito bem, vamos aqui para a segunda questão. E a segunda questão trata justamente de um poema. Trata de um poema. Aqui há o vocabulário para a compreensão desse poema, eu acho bem interessante. Deixa eu me lembrar qual FCC também. Acho bem interessante essa maneira como a FCC explora os textos. Ela sempre coloca um referencial, porque, de fato, de vocabulário, de fato, é uma construção mais arcaica, mais antiga, um português mais antigo, algumas expressões que são muito daquele período, não é? Então, às vezes, nós não conseguimos entender um texto por completo justamente por causa dessas variações. Vamos aqui fazer a leitura do texto.
aos principais da Bahia, chamados os caramurus. A coisa como ver um paiaiá, muito prezado de ser caramuru, descendente do sangue tatu, cujo torpe idioma é copebá. A linha feminina é carimã, muqueca, pititinga, caruru, mingau de puba, vinho de caju, pisado num pilão de pirajá. A masculina é um aricobé, cuja filha, Cobé, com um branco pai dormiu no promontório de Passé. O branco é um marau que veio aqui. Ela é uma índia de maré. Copebá, Aricobé, Cobé, pai. Então, vejam, a gente fica meio que... É uma leitura feita, no caso, por uma baiana, e eu consigo reconhecer determinados termos, determinadas nomenclaturas, e, por causa disso, perceber, às vezes, até um entendimento básico, tá? Mas, mesmo assim, ele coloca, olha só, paiaiá é pajé, copebá, copebá, eu troquei o P pelo P, Cobepá, dialeto da tribo Cobé, que habitava as cercanias da cidade. Carimá, ou carimã, não é? A gente fala carimã, bolo de carimã. Bolo feito de mandioca puba, posta de molho, utilizada para mingau. Nós falamos bolo de carimã, a gente fala mais nasalizado, ele tinha um som mais oral. Pititinga, espécie de peixes pequeninos, até hoje se come muita pititinga, como tirar gosto no bar. Aricobé, Cobé, nome de uma tribo de índios progenitores do Paiaiá, a que se refere o poeta, que é justamente o pajé. Cobé, palavra que Gregório empregava para designar os descendentes dos indígenas, pois, no seu tempo, o termo tupi não estava generalizado. Tá? Então, você encontra até um referencial de entendimento de uma cultura local. Veja como ele consagra, nesse momento, algumas referências à cultura indígena. É bonito de se perceber isso, apesar de o entendimento ser realmente um pouquinho comprometido, porque não é uma oratória fácil de ser acompanhada, não é um entendimento fácil de ser feito, não por ser complexo em sua estruturação, mas porque usa terminologias com as quais nós não temos tanta intimidade. Sobre esse texto, vejamos o que ele cobrou. Considere o soneto para analisar as afirmativas abaixo. O soneto possui características marcantes no uso dos termos da língua indígena. Vamos voltar aqui só um pouquinho para identificarmos que de fato é um soneto. Soneto tem as características de um soneto pela apresentação de uma problemática nos dois primeiros e uma definição dessa problemática nos dois últimos versos. E aqui nós temos sempre versos com 10 sílabas métricas, que pode ser chamado de alexandrinos ou decassílabos, tá? É uma questão de metrificação. Aí ele indica que o soneto possui características marcantes no uso dos termos da língua indígena. Nossa, isso está super claro. Desde o início da nossa leitura, nós conseguimos perceber isso. De um lado, a inserção do léxico tupi metaforiza uma linha constitutiva da cultura brasileira, resgatando a presença do índio. Aí você tem a palavra léxico. O termo léxico identifica a palavra, mas é um pouquinho mais do que palavra. Léxico é um conjunto, é uma ideia de vocabulário. Toda nação tem a sua base lexical. Então, o Brasil tem o seu léxico, que é o seu vocabulário. Mas, dentro desse vocabulário maior, você, por exemplo, tem a base lexical do pessoal da área de enfermagem, a base lexical do pessoal da área de letras. Então, o léxico também é a base lexical
a base vocabular, vamos assim dizer, para ficar mais simples, de uma determinada epistemologia, não é? Todo indivíduo tem seu léxico, que é justamente a sua base lexical, a sua base vocabular. E uma vez eu escutei de uma professora dizendo assim, o léxico de uma pessoa, a base lexical de um indivíduo, ele se constitui, ela, não é? A base, se constitui predominantemente até os 16 anos. É quando vai crescer com força. O resto se adiciona bastante, mas a base mesmo se constitui até os 16. Então, ele fala da inserção do léxico tupi. Então, da base lexical do tupi, metaforiza uma linha constitutiva da cultura brasileira. De fato, veja que nós temos ali terminologia tupi para batizar alimento, e há alimentos que até hoje nós usamos, nós comemos, né? Faz parte, portanto, de nossa cultura. É uma contribuição da cultura brasileira, justamente feita pelo tupi, resgatando a presença do índio. De outro lado, o eixo alto versus baixo, que desmascara a figura do caramuru, o mestiço. Aí você encontra, de outro, eixo alto, o eixo alto versus baixo, que desmascara a figura do caramuru mestiço. E aí, essa estrutura ela pode deixar alguns candidatos confusos. O que é esse eixo alto, esse eixo baixo? Ao mesmo tempo que você percebe uma exaltação, você percebe uma crítica. Então, é uma estruturação apresentada em polos. Ou em lados, em vertentes. Notem que aqui no texto ele fala sobre a linha feminina, linha masculina, a identificação do índio, do branco, né, que participa desta miscigenação, a parte materna, que é justamente uma índia de maré. Isso aqui é o que vai identificar justamente esta identidade do caramuru. Então, você encontra, de fato, de outro, o eixo alto versus eixo baixo, a questão desse encontro, desse embate, desses polos, que desmascara a figura do caramuru mestiço. Né? Na proposição 2, o soneto obedece ao molde europeu no tocante à forma. Corretíssimo até aqui, vamos verificar se mantém. Mas amplia a sua configuração ao inserir o universo linguístico pertencente ao nativo. A forma é europeia, o universo linguístico é nativo. Com esse recurso, o efeito do poema tira as amarras da seriedade para estabelecer um vínculo principal da sátira gregoriana no que lhe compete a agressão às instituições e seus representantes pelo viés lúdico, trocando a convenção pela contestação. E aí, para resolver essa questão é uma questão realmente puxada, porque você tem que trazer para a questão conhecimento teórico. Então, quem é Gregório? Por isso que foi importante, no momento que eu estava lendo, antes de começar a leitura, identificar esse texto aí de Gregório de Matos. Quais são as características de Gregório? Por que Gregório trata justamente dessa ideia do mestiço? Por que ele mexe com essa ideia do mestiço? Por qual razão ele apresenta aqui aos principais da Bahia, chamados os caramurus? Aos principais é porque ele está se direcionando a esse poema é para eles, não que ele esteja se direcionando para falar com eles diretamente, mas destinando esta poesia a eles. Vejam que nós encontramos uma ruptura mesmo naquele padrão mais formal do soneto. Aqui é um pouquinho mais quebradinho, um pouquinho mais brincalhão, um pouquinho mais lúdico. Ele fala sobre bolo de carimã, ele fala sobre a pititinga, ele fala sobre o caruru. São expressões regionais, não é? Então, como é que nasce
esse mestiço? Como é que acontece essa fusão? E aí, aqui, até aqui, portanto, com esse recurso feito, e o efeito do poema tira as amarras de seriedade para estabelecer o vínculo principal da satírica gregoriana, no que lhe compete a agressão às instituições e seus representantes pelo viés lúdico, realmente se aproxima bastante, trocando a convenção pela contestação. Ele não está dizendo aqui, nessa estrutura, que ele está fazendo uma agressão, está direcionando o poema, produz o poema para agredir as instituições e seus representantes. É o vínculo principal, para estabelecer o vínculo principal da satírica gregoriana no que lhe compete a agressão às instituições. Quando ele trata das instituições, ele trata realmente de forma lúdica, de que forma é satirizada, e é da mesma maneira com a qual ele está trabalhando neste poema, tá? Neste soneto, estabelecendo, por conseguinte, uma das características mais fortes de Gregório de Matos. Essa aí, portanto, está adequadíssima. 1 está adequado, 2 está adequado. Vamos aí verificar a terceira. As expressões descendente do sangue tatu. Olha, a grande sátira está aí, né, na minha opinião. Quando ele fala descendente do sangue tatu, é aquele que se esconde, né? O que é o tatu? É aquele que enfia a sua cabeça na terra. Descendente do sangue. As expressões descendente do sangue tatu e cujo torpe, olha os termos negativos, né? O torpe idioma é copepá, assumem a duplicidade de função e seu significado por estarem indissoluvelmente ligadas aos elementos caracterizadores de ambas as culturas. O fidalgo possui sangue de tatu e seu idioma é torpe, tá? Copepá. Eu tenho, portanto, aí uma estrutura que realmente é adequada, é uma proposição que representa para nós o que, de fato, ele está querendo indicar lá no poema. Uma análise mais crítica, satirizada, debochada, porque indicar que esse sangue do fidalgo, ele tem sangue tatu. Como é que ele fala mesmo? Ele tem sangue de tatu, então ele está ali se escondendo. É uma imagem muito significativa. Poesia, ela precisa ser identificada também por meio de imagem, por meio do que o termo vai gerar em você, o tipo de sensação. Então, você lê também sensações, ok? A terceira, portanto, está correta. Ai, meu Deus, na hora da prova dá um medo, meu Deus. Primeira correta, segunda correta, a terceira correta, é alguma coisa acontecendo comigo. Não tenha receio. Se você conseguir perceber na estrutura do texto fundamentação para a sua resposta, você pode marcar até mesmo todas, porque não é algo incomum, principalmente na FCC, tá? E aqui a última indica. O último verso revela que a verdadeira origem dos principais da Bahia está na nobreza de sangue azul dos europeus. Como se pode notar, o nome Paiaiá, representante nato do sangue indígena, não é colocado entre os que nomeiam simbolicamente os descendentes. Essa aí é aquela que você diz, Deus pensa, mas mesmo assim vamos comentar. Não pode, gente, não pode ser verdadeira. Porque como é que ele indica que revela a verdadeira origem dos principais da Bahia? Está na nobreza do sangue azul? Não! Está nesse fidalgo com sangue de tatu, está nesse torpe idioma que é o Copepá, está na referência a essa Índia, que ele indica aqui, ó.
Ela é uma índia de maré, então você encontra referências claras para a identificação de que esta alternativa, esta quarta alternativa, a proposição não é alternativa, não é adequada. Portanto, corretas apenas a 1, a 2 e a 3. Nós vamos fechar esse bloco. Me empolguei. Vamos para o próximo.